Elaine entrou aí. Conseguiu, Elaine? Bom, então agora acho que resolvido. Algum problema na minha câmera, não sei resolver. Assim, tá perdendo cada minuto, a gente não dá conta, porque a gente gosta de falar muito, né? Então a gente vai ter que ser Né? ativa aí com essa. A Eduardo tá te vendo agora. Obrigada, Duda, pelo retorno. A Ellen entrou também. Boa noite, Ellen. A gente encontra no churrasco. É bom que a gente encontra na live também. A Altair entrou aqui também. Pessoal, sejam bem-vindos. Convida aí os amigos, as amigas que fizeram 40 anos para a gente conversar um pouquinho aí sobre escolar Verdade. nessa fase da vida. E aí, hoje, a gente pensou, né, nesse tema porque Érica aí também entrando, boa noite. Boa É um noite. tema que interessa a todo mundo e normalmente a gente pensa na questão muito estética, né, da perda da massa muscular. Mas o problema é maior, né, Elaine, do que esse, né? Quando a Uhum. gente fala ainda da função do músculo. Você quer falar um Isso pouco? mesmo. Vamos falar. Quando a gente fala, né, desse processo de perda da massa muscular com o envelhecimento, é importante a gente pensar que é um processo fisiológico, né? Que há uma expectativa, né, de que haja uma perda da massa muscular, mas que a gente pode minimizar, né, esses efeitos esperados fisiológicos, né, com estímulos e práticas, né? Tanto alimentares como de estilo de vida, e aí, né, eu reforcei aqui a questão da prática alimentar, para que a gente possa, então, minimizar, né, todos esses efeitos. E aí, quando a gente pensa, então, que é um processo fisiológico, a gente tem que pensar, então, como que a gente vai, dentro daquilo que se espera, né, conseguir melhorar. Tá? E aí, pensando nessas questões dos estímulos, né, o exercício físico, ele é um desses estímulos. Porque quando a gente pensa, na verdade, no exercício, a gente pode pensar em. Existem diferentes aspectos que a gente poderia falar aqui, eu vou abordar pelo menos dois, que é o processo da própria hipertrofia, que seria o estímulo, né, que o exercício pode promover para o aumento desse volume tecidual, porque a hipertrofia a gente poderia entender dessa forma, né? Que né, hiper seria excesso, trofe, nutrição ou crescimento. Então, a gente está falando de aumento desse volume de tecido, né? E aí, a gente tem diferentes estímulos de hipertrofia, tipos de hipertrofia, né? Aliás, o nosso curso, a gente até, né, o professor Wellington, ele fala, né, o Wellington, ele fala desses tipos, que é o especialista que fala dos tipos de exercício, né, para a hipertrofia, mas se a gente pensar num desses tipos de hipertrofia, como por exemplo, a hipertrofia crônica, o exercício de força, ele vai promover, por exemplo, questões de estresse metabólico e de estresse tensional, que em última análise vai levar à síntese de proteínas, né, das miofibrilas, né, das células musculares, né? Esse estresse metabólico pode ser pela produção de próprios metabólicos envolvidos no processo, a questão da própria hipóxia, né, que é a falta de oxigênio em alguns momentos que vai levar a esse estímulo para o processo de hipertrofia, ou mesmo a gente pode pensar nessa questão do estresse tensional, que vai recrutar, por exemplo, células satélites, que são células lá dos nossos tecidos musculares, né, que elas atuam como se fossem células tronco, né, para o processo de reparação celular, ou a própria mecanotransdução, que em si, né, que seria, né, a própria questão mecânica mesmo, levando a outros estímulos por esse processo de síntese. Então, aqui, só nisso, é claro que o processo ele é bem mais complexo, mas só com esses exemplos, a gente está falando dessa questão do estímulo à hipertrofia, que o exercício pode promover, né? Mas a gente também pode pensar que tem sido, né, discutido nessa área
do exercício, né, é a própria neuroplasticidade que o treinamento de força pode promover, né, que são alguns desses aspectos que a gente precisa valorizar, né. Então, o próprio estímulo mesmo, né, do sistema nervoso central, do exercício, né, levando esse estímulo do sistema nervoso central para maior descarga mesmo dos neurônios motores. Isso leva a um maior recrutamento mesmo de células motoras para, né, esse estímulo do exercício e da própria manutenção dessa massa muscular, né? E até mesmo estímulos espinhais, né? Que podem levar a essa maior descarga, como eu já falei, né, desses neurônios para o estímulo do exercício em si, né? Então, a gente precisa considerar esses fatores. Então, quando a gente fala nesse processo de hipertrofia, a gente sempre vai acabar pensando na relação perda e síntese, né? E a gente espera que nessa balança a síntese ela, né, se sobressaia em relação à perda, para que a gente então possa ter o processo do ganho, né, da massa muscular. E aí os principais estímulos seriam o exercício e o nutriente, como a gente também vai abordar alguns aspectos aqui, né, dos nutrientes. E pensando na perda, a gente pode pensar no próprio jejum, que seria a falta desse nutriente. A gente pode pensar na própria inatividade física, né, que seria a falta do exercício como um estímulo, e até mesmo algumas outras doenças, né, que eu acho que é importante também a gente abordar, ou até mesmo algumas situações metabólicas ligadas a doenças, como mudanças hormonais, inflamação, né, que eu acho que a gente pode comentar também algumas coisas, né? Eu acho que essa questão que você colocou, né, assim, a gente vai estar sempre fazendo as duas coisas. A gente está fazendo síntese proteica e a gente está fazendo proteólise, né? Até porque o músculo, ele é uma reserva de aminoácidos. A gente vai usar esse aminoácido para várias, para quem não sabe, né, quem está aqui de fora, o aminoácido é a menor partícula da proteína. A gente vai usar isso para sintetizar hormônio, enfim, para o que o nosso corpo precisar, né? Sintetizar outras proteínas, enfim. E aí, o que acontece com a idade? Porque a partir ali, a literatura traz de 30 a 40 anos, mas a gente sabe aí que o pico de massa óssea, né, de osso, é ali até os 30 anos de idade. Dali para frente a gente começa a decair. Por que eu estou falando de osso, né? É porque músculo e osso, isso vai interligado o tempo todo. Eu falo assim, é um ciclo. Se a gente tem, às vezes, uma queda e aquele paciente fica inativo, eu perco massa muscular e massa óssea. E quando ele levanta de novo, ele cai, porque ele perdeu, né, tanto músculo que sustenta o osso, mas que vai movimentar, né? E o osso que vai sustentar o músculo. Então, hoje a gente usa muito o termo osteosarcopenia, né? Em função da perda da massa muscular e da massa óssea que acontece ali a partir dos 40 anos. Então, a literatura às vezes traz 40 anos e a gente sabe que a partir dessa idade aí a gente perde em torno de 5% de massa muscular a cada década. E quando a gente passa ali para os 70 anos, a gente perde 10% de massa muscular, em torno de 10% de massa muscular a cada década. Lógico que isso vai depender muito se o indivíduo tem doença, se não, se fuma, porque vários fatores vão intensificar essa perda, né? Então, assim, fisiologicamente, esse é o dado, né? Naturalmente, o que vai acontecer com todos nós. E aí você colocou que o exercício, ele vai ajudar, né? Eu falo assim, ele vai ajudar a minimizar essa perda. Mas sempre quando a gente compara um indivíduo de 70, 60 anos com um indivíduo de 30, vai existir uma perda, mesmo que ele seja um praticante de atividade física. O que a gente vai fazer é minimizar essa perda, né? Isso. E aí, só para complementar essa sua fala também, né? O próprio exercício, ele vai... o exercício de força em si, ele vai também possibilitar essa manutenção da massa magra ou até estimular, né, que um dos princípios do exercício é o estímulo de osteoclastos para poder fazer essa renovação dessas células do próprio osso também, né? Então, é importante também a gente pensar
no exercício enquanto um coadjuvante aí também na questão da massa óssea, né? Então, a gente não pode deixar de pensar também, dissociar essas duas questões. Sim, e aí, o que acontece? Com a idade, a gente vai tendo aqui uma alteração da composição corporal. A tendência, né, é que a gente diminua a síntese proteica, então a gente diminui a síntese e, de fato, a gente ali ou mantém, ou em alguns casos eu aumento essa quebra de proteína, essa quebra muscular. Então, quando isso fica em desequilíbrio, é que a gente vai ter essa intensificação da perda, e isso é mais comum a partir dos 70 anos de idade. E aí, por que isso acontece, né? Então, isso acontece principalmente pela questão que a gente vai ter aí da alimentação, né? Quando a gente tem uma diminuição no fornecimento de proteína, isso também intensifica a perda, como você falou lá no início. E uma outra questão muito importante, que essa alteração da composição corporal, ela vai levar, ou seja, a gente aumenta a gordura e mantém ou diminui a massa muscular, a gente vai tendo uma resistência insulínica, né? A insulina, ela é um hormônio anabólico, então ela vai ajudar no processo da construção da massa muscular. Então, quando eu aumento esse tecido adiposo, e principalmente com a idade, a gente tem uma redistribuição da gordura corporal, ela se acumula muito na região abdominal, o que a gente vai ter? A produção de alguns hormônios, como resistina, por exemplo, né? Que o tecido adiposo dessa região especificamente ele produz. A gente tem as interleucinas, que são substâncias aí pró-inflamatórias, e elas acabam estimulando tanto a resistência à insulina, quanto também a quebra da massa muscular, por ativar alguns sistemas de proteólise, então isso também é importante. E a gente vai ter aí também a própria inflamação, né? A inflamação ela vai ativar alguns sistemas de proteólise, então isso acaba dificultando essa síntese proteica, né? Isso, a gente tem um desequilíbrio maior. E a outra questão também muito comum, que com a idade a gente vai perdendo como se fosse, vou falar de um jeito mais simples, assim, a eficiência das mitocôndrias, né? Então ela vai produzindo uma quantidade menor de energia, a gente tem uma alteração enzimática de algumas enzimas que atuam na mitocôndria, a gente tem alteração de DNA, a gente tem uma capacidade menor das mitocôndrias em eliminar as espécies reativas de oxigênio, que é isso que vai causar um estresse oxidativo muito grande. E aí isso acaba levando a um dano muscular, né? Um dano celular ali das células musculares. E aí essa célula acaba sofrendo apoptose, e então fisiologicamente é isso que acontece, né? A partir ali da idade. Mas, como você disse, antes a gente chamava esse termo, essa perda de massa muscular do envelhecimento, de sarcopenia, né? Então, sarcopenia é a perda de massa muscular, então, decorrente do envelhecimento. Só que hoje esse conceito ele mudou. A sarcopenia, ela é a perda de força, né? Que quando a gente tem somente a perda da força muscular, que é o mais comum de acontecer, é chamado de dinapenia, né? A sarcopenia, essa dinapenia, a perda da força, a perda da quantidade de massa muscular, e também uma alteração da qualidade dessa massa, e a alteração da performance. E como que a gente mede a performance? Um teste simples de caminhada, a gente calcula essa velocidade com que ele anda, né? Em determinado trecho, e a gente vai diagnosticar se ele tem ou não a sarcopenia. Mas só para te complementar, a sarcopenia, ela pode ser intensificada na presença de doença. Então, como você falou lá no início, quando eu tenho uma doença, por exemplo, um câncer, né? Que é uma doença que eleva muito a resposta inflamatória. A gente já tem uma elevação da resposta inflamatória que é fisiológica em função dessa alteração da composição corporal, mas quando eu tenho uma doença, isso se intensifica muito. Então, a gente tem um desequilíbrio ainda maior nessa síntese proteica e na proteólise, na perda de massa muscular. E a perda aí vai ganhar, né?
E se essa doença ela está relacionada também com o processo de internação, que normalmente está ligado à imobilidade, a gente ainda tem, né, outros fatores associados levando a essa perda de massa muscular, né? É importante que, inclusive, pode estar relacionadas com prognósticos ruins, né? Quanto maior é a perda de massa muscular, piores são os prognósticos, né? Então, assim, a chance de melhora, né? O maior tempo de internação. Então, você vai piorando essa condição clínica, né? De maneira geral. Né? Sim. E isso mesmo independente da idade, né? Por isso que a gente está falando aqui a partir dos 40, quando a gente associa a doença e, né, o processo de internação, a gente vê que o idoso sofre mais, mas quando a gente também fala, né, em torno dos 40, 50 anos, isso também está presente, né? Uhum. E aí, outro dia, até num post que a gente falou um pouquinho sobre sarcopenia, né? Eu acho que alguém fez uma pergunta, mas a sarcopenia pode acontecer em adulto? Pode acontecer, né? Nessas situações aí que você colocou. A imobilidade, ela é uma questão, assim, fundamental, que hoje tem se trabalhado bastante, né? Dentro dos hospitais, às vezes alguém fala assim, ah, não, vou estar acamado, pelo amor de Deus, tem que fazer uma fisioterapia, né? Para que a gente movimente esse músculo para que essa perda seja menor. Não é que não vá ter, não é isso. Mas é que a gente diminui essa perda. Se ele fica acamado e imóvel, né? Até mesmo o paciente hoje, que às vezes está sedado dentro de uma UTI, a gente normalmente faz a fisioterapia com estímulo elétrico. E aí você tem contração muscular, né? Por aquele estímulo. Então, hoje em dia, a gente tem bastante recurso que deve ser aplicado. Porque quando a gente pensa, né, e fala que a gente, até no tema da live, esse tema interessa muito as mulheres de 40. A gente pensa sempre nas questões estéticas, mas o músculo, ele é muito mais do que isso, né? A gente tem, ele é reserva de glicogênio, ele é uma reserva de aminoácido, ele é fundamental, principalmente aí, né, no metabolismo lipídico também, e sistema imune, né? Então, ele tem uma contribuição muito... Hoje endócrina, né? A gente fala isso, né? Que ele inclusive, ele é o maior órgão endócrino que a gente tem, né? Uhum. E aí, uma outra questão só para a gente complementar, Fê, também essa questão do diagnóstico que você falou, né, da sarcopenia, então é importante deixar bem claro que a gente precisa desses, pelo menos, 3 fatores, sendo que a força, né, é medida normalmente pela força de preensão palmar, né, que é por um dinamômetro, um equipamento que né, onde a pessoa faz realmente uma pressão com as mãos, né, sobre o equipamento. A gente tem tabelas de classificação, onde a gente vai identificar, né, realmente essa classificação da força, que é diferente quando a gente fala de homens e mulheres, né? A relação da quantidade da massa muscular, que também tem, hoje se discute a relação com a qualidade, e o teste funcional, ou o teste que o mais utilizado é o teste da caminhada, né? Que também tem o parâmetro de classificação. Então, é só para as pessoas entenderem que é um método, né? Que é aplicado nesse sentido de fazer mesmo o diagnóstico da sarcopenia, né? Uhum. E uma outra questão também, que eu esqueci de falar, Elaine, que fisiologicamente, a outra questão que a gente tem é uma dificuldade também do tecido adiposo, né, do tecido gorduroso, de captar, de acumular ácidos graxos, né? Então, ele vai diminuindo essa capacidade. E aí a gente começa, então, a ter mais ácidos graxos livres. E esse ácido graxo, ele vai acabar infiltrando o músculo. E isso faz com que o músculo perca força. Então, uma das questões que a gente tem bastante, né, também, dentro do processo de sarcopenia e de perda de massa muscular, e quando a gente às vezes pega exames de imagem de um indivíduo de 70 anos e um indivíduo de 25, a gente observa essa infiltração de gordura no tecido muscular. Então, isso faz com que a gente perca também essa força. E a outra questão, em termos de qualidade de músculo,
o que a gente tem principalmente é a perda de fibras musculares do tipo 2, que são fibras de contração mais rápida, né? Então, por isso que, às vezes, o indivíduo idoso, ele vai tendo uma lentidão no movimento, às vezes ele tem lentidão, né? A gente fala perda da capacidade de visão periférica, porque ele tem uma lentidão, né, realmente, aí nesses movimentos. E, às vezes, diminuição da produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor que ajuda muito na contração muscular, né? Então, também a gente tem essa... Então, fica, né, com esses exemplos, fica fácil a gente perceber que a perda da massa muscular ela pode estar ligada à perda de força, né? Na verdade, quando a gente pensa, né, no idoso em especial, a força é um outro parâmetro importante que a gente também precisa avaliar, justamente para ele poder ter essa mobilidade, como você colocou, para que ele possa ter autonomia, né, dentro aí das suas funções do dia a dia, né, e aí melhorar a sua qualidade de vida. E sempre quando a gente fala em nutrição do idoso, eu dou aula de nutrição do idoso, até gosto bastante, né? A gente fala isso. O que a nutrição vai fazer ali no indivíduo idoso? E às vezes os alunos eles falam assim, o idoso já tem um hábito muito enraizado, é difícil mudar hábito. Eu discordo, eu acho que não é difícil. Quando ele entende a questão, ele muda o hábito, sim. Mas é óbvio que a gente tem que respeitar as questões que ele, né, as crenças que ele vem ali do hábito alimentar. Mas uma questão que é muito importante é que a alimentação, né, ela tem um efeito muito importante nessa prevenção aí da perda ou da minimização dessa perda de massa muscular. E aí, acabou a notícia que a gente tem vários recursos. Porque a gente só falou notícia ruim até agora, né? Você diminui a síntese, degrada mais proteína, enfim, a gente perde a função, né? Diminui a função mitocôndrica, altera a composição corporal, mas existem recursos que a gente pode fazer, né? E aí, o que você colocou, sempre quando eu dou aula e que a gente fala da questão da alimentação do idoso, o mais importante é que eu mantenha a autonomia dele, é isso que vai dar qualidade de vida, né? Então, fazer exercício físico e alimentação, né, adequada aí nessa idade, é um dos eu falo assim, que é o principal pilar que a gente tem aí para minimizar esse efeito da sarcopenia, né? Então, isso também é uma questão ali muito importante, que a gente precisa dar atenção. Mas a gente falou do diagnóstico, né? Quando às vezes a gente não tem dentro do consultório lá o dinamômetro, a gente pode usar alguns métodos de triagem que são mais baratos, né? Pelo menos vai nos indicar, às vezes, ou até encaminhar esse indivíduo para uma avaliação mais precisa, se eu não tenho esses equipamentos dentro do meu consultório. Então, a gente tem o SARC-F, que é um questionário de triagem, né? E tem um estudo brasileiro que associou o SARC-F com a circunferência da panturrilha. E aí, o valor que a gente usava de referência normalmente era 31 centímetros para a panturrilha. Esse estudo traz, e outros estudos têm sido feitos no INCA, com paciente oncológico, esse parâmetro ele alterou, né? Então, a gente coloca aí um valor de referência de 34 centímetros para homens e 33 para mulheres. Isso, acho que sim. Não confundi os... E aí aumentou, ou seja, aumentou, né? Então, antes aquilo que era menor, hoje a gente precisa de um valor, né? Uma reserva um pouquinho maior, né? Para evitar, né, ou diminuir, digamos assim, também possíveis consequências, né? Sim. E aí, quando a gente pensa na alimentação, né, em si, a gente, vamos falar um pouquinho aqui da nossa área, né? A gente deixa o Wellington no curso falando da parte de exercício e a gente fala de trabalhar mais. A gente pode sempre, assim, eu sou sempre a favor da suplementação, sempre que necessária, né? Mas a alimentação deve ser o nosso, enfim, a nossa diretriz básica ali, né? E aí o que a gente vê também de recomendação geral para a população, isso já não se recomenda mais para o idoso, porque antes a gente tinha ali uma quantidade de proteína recomendada de 0,8 a 1 grama por quilo por dia, né? E aí hoje a gente fala aí do idoso com sarcopenia, com perda de massa muscular,
a gente parte de 1,2 gramas por quilo por dia, podendo chegar até 2 gramas por quilo por dia, dependendo do grau de mobilidade que esse indivíduo tem, de dificuldade de deambular, de desnutrição, se ele é desnutrido, a necessidade proteica vai ser um pouquinho maior, né? E antes sempre ficava com muito medo, né, Fê, por causa da própria perda das funções fisiológicas em função do processo de envelhecimento, do quanto que uma recomendação maior do que se pensava, né, para a população em geral, o idoso poderia promover, né, provocar. E o que a gente sabe é que hoje ele precisa, né, justamente por causa das questões de perdas fisiológicas que acontecem pelo próprio envelhecimento, né? Então, é importante a gente deixar isso claro, né, que a quantidade ela mudou, ela aumentou, e que, mesmo quando a gente pensa em estímulos, por exemplo, comparando proteínas de fontes diferentes, né? Pensando aí na relação de proteína animal e proteína vegetal, o que se percebe, né, de maneira geral, comparando as fontes de proteína, é que tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal, e aí estou falando, né, dos vegetarianos ou até dos veganos, as duas são importantes para essa promoção, né, do estímulo, ou seja, atingir a quantidade total recomendada parece ser, mesmo pensando nos idosos, o principal aspecto a ser respeitado, né? Você, obviamente, que vai ter que pensar na questão dos tipos de aminoácidos, quando a gente fala da questão, né, da qualidade da proteína vegetal, mas, de maneira geral, quando se compara uma alimentação de pessoas onívoras com, né, veganas ou vegetarianas, a gente percebe que as duas vão ser importantes desde que se atinja a quantidade dia recomendada, né? Então, seja... e, claro, se você tem a presença do exercício, esse estímulo vai ser aumentado, né? Eu peguei aqui só para a gente exemplificar, né? Se eu tenho uma mulher, por exemplo, né, de 60 quilos, e se a gente precisa aí de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia para ela, pensando aí, pensei, né, nessa, enfim, entre 1,2 a 2, né, gramas dia, a gente vai ter aqui uma necessidade de 81 gramas dia. Isso? Acho que sim. E aí... Não, peraí. Errei aqui. Isso. Deixa eu só colar aqui da colinha que eu fiz. Isso aí. E aí, se a gente pegar, por exemplo, 4 porções de leite, quando a gente pega a POF, né? Que é, enfim, uma pesquisa que a gente tem aí grande sobre os hábitos alimentares, né, do brasileiro, a gente não tem esse consumo, né? Então, por exemplo, leite, 4 porções dia, que seria o ideal para o idoso, né? A partir dos 60 anos, a recomendação é de 1.200 miligramas de cálcio, que é um nutriente muito importante, tanto no tratamento da sarcopenia, quanto no tratamento da osteoporose, ou, né, da prevenção de perda de massa óssea que esse indivíduo vai sofrer. Então, a gente teria que consumir aí mais ou menos 4 porções dia. A população, de forma geral, não consome isso. Se a gente pegar aqui... Se a gente pensa só, né, só para exemplificar também, porque na questão da porção, que às vezes para a gente é mais fácil, né, entender porção, mas a gente está pensando aí no copo, né, de cerca de 200 ml de leite, né? Só para as pessoas terem uma ideia de quantidade total aí, né? Que seriam 4 copos. A gente tem outras fontes de cálcio também que a gente pode usar, né? Vegetais verdes escuros, enfim. Mas normalmente a quantidade maior que a gente consegue de cálcio é nos leites derivados, né? E aí a gente tem, se eu pegar aqui, por exemplo, 2 bifes por dia, também aqui para esse indivíduo, 50 gramas dia, aqui seria, né, de proteína, que isso forneceria. Então, se ele almoçar e jantar, o que é muito difícil com o indivíduo idoso, ele normalmente lancha no jantar, ele come um pãozinho com manteiga, um café com leite, normalmente é isso, né? E se eu pegar aqui em torno de 100 gramas de arroz aí que ele vai usar, por exemplo, que são 8 colheres por dia, 8 colheres de sopa, então que seria ali no almoço e no jantar, né? Então isso aqui daria 2,8 gramas de proteína. E o feijão, 100 gramas, que seria ali meia concha no almoço, meia concha no jantar.
nos forneceria aí 4,8 gramas de proteína. Então, isso daria 81,6 gramas de proteína. Tá? Eu fiz a continha errada lá. Se eu pegar 1,5 gramas de proteína vezes 60, seriam 90 gramas dia que ele precisaria. Então, se a gente pensar no indivíduo com adequação de laticínios, que normalmente a gente não vê, ingerindo proteína animal, né, carne, no almoço e no jantar, arroz e feijão no almoço e no jantar, peguei as principais fontes proteicas aqui que a gente não conseguiria atingir a necessidade proteica desse indivíduo, né? E aí, dependendo do quanto eu calcular para ele, enfim, ou do que ele me apresentar, a gente precisa sim, aí às vezes entrar com a suplementação. Então, assim, só para... Eu trouxe essa quantificação aqui só para a gente entender que nem sempre o idoso ele tem uma necessidade maior, mas, por outro lado, ele tem também alterações fisiológicas que vão alterar o paladar, que vão alterar o processo digestivo, e principalmente proteína e gordura são nutrientes que ele tem dificuldade de ingerir, né, que ele sente uma dificuldade maior na digestão, e às vezes a gente precisa usar desse recurso da suplementação. Mas, assim, só frisando que quando a gente pensa, por exemplo, na suplementação de cálcio e em laticínios, a gente vê que o uso do alimento é muito melhor do que do nutriente isolado, né? Assim, eu suplemento, não precisa, mas eu sempre tento adequar a ingestão, né? Mas às vezes tem paciente que fala, não adianta, eu não vou tomar essa quantidade de, né? Assim por dia, isso acontece. Então, a gente, só assim, para a gente valorizar mais o alimento, porque às vezes a gente valoriza mais o nutriente do que o alimento. Então, assim, a lactose favorece a absorção do cálcio, né? Além disso, eu não estou fornecendo para ele só cálcio, estou fornecendo também proteína, estou fornecendo vitamina D, então isso também é bem importante no tratamento, principalmente quando eu penso aqui no ganho de massa muscular. Então, tem alguns estudos mostrando a adequação proteica com a adequação de vitamina D e que a síntese proteica melhorou em idosos, né? Porque a gente sabe que as células musculares têm receptores de vitamina D também. Então, não é para a gente usar, né, essas doses cavalares, inclusive às vezes traz toxicidade, né, o excesso da vitamina D. Então, o nutricionista ele pode prescrever aí até em torno de 1.000 UI, sendo que 600 UIs 600 a 800 é a recomendação para o idoso, né? Então, é só para a gente, assim, clarear um pouquinho em relação ao que a gente fala, né? Essa quantidade, mas na prática mesmo, às vezes a gente tem dificuldade de quantificar, né? Então, só para a gente esse exemplo. E como a gente falou, né, que é importante, e a gente tem que olhar todos esses outros aspectos que a gente sempre fala, né? É a questão do estilo de vida, da capacidade dele de, né, de conseguir adaptar, da nossa criatividade, de propor, né, pratos diferentes, que até estimulem mais as sensações gustativas, né, porque essa pinta que você colocou. Então, a gente precisa lançar mão dessas estratégias, tentar do ponto de vista alimentar, né, primeiro, para depois a gente lançar mão para a ideia do suplemento, que a ideia é completar, né? O suplemento, ele tem essa função, né? De completar aquilo que está faltando, né? Obviamente que a gente está falando aqui de uma pessoa que tem esse tempo para poder fazer. A gente não está falando de uma situação grave de perda de massa muscular, nem de uma desnutrição mais severa, né? Porque às vezes o suplemento ele vai surgir como uma alternativa muito importante naquele momento, caso a ingestão alimentar, né, de proteína ela seja muito baixa e a gente precisa intervir de uma forma mais rápida, né? Então, acho que é importante também a gente deixar claro essas questões, né? Que o profissional ele precisa entender cada uma dessas situações para poder aplicar todo esse conhecimento. Isso aí, é um recurso que a gente tem, né? Eu falo assim, que facilitou a nossa vida e do paciente. Não que não tenha que usar, é excelente, a gente pode e deve usar, mas é o que você falou. Também uma coisa super importante é atuar de forma precoce. Principalmente quando a gente tem ali, né, o idoso, ou quando a gente tem um paciente hospitalizado, principalmente. Eu, às vezes, brinco com os alunos assim, né? Então, estudo de caso, eu falo, vocês estão assistindo o paciente desnutrido de camarote. Cadê a intervenção? Porque quanto antes eu faço a intervenção,
menor a perda. Se eu esperar ele desnutrir, eu falo assim, né? Quando a gente espera aquele paciente desnutrir, que todo mundo bate o olho e enxerga a desnutrição, o valor do nutricionista perdeu ali. Porque o nutricionista, ele é um único profissional ali capaz de diagnosticar a desnutrição quando ninguém ainda viu, né? E essa intervenção precoce faz toda a diferença aí no tratamento, tanto numa questão fisiológica, né? Dessa perda fisiológica, quanto da perda também que a gente tem de massa muscular patológica. Então, isso é super importante. E aí, pensando na questão da doença, o ômega 3, né, que a gente escuta tanto falar também, a gente fala bastante, ele é um nutriente também importante no tratamento da sarcopenia, principalmente quando eu tenho perda de massa muscular, por uma questão aí de aumento da resposta inflamatória. Então, isso também é, né, um outro nutriente que é importante. Vamos suplementar todo mundo? Não, né? A gente vai suplementar aquele paciente que tem uma perda de massa muscular, principalmente pela resposta inflamatória aumentada. E aí, para a população de forma geral, se a gente usar aí, né, um peixe rico em ômega 3 2 a 3 vezes por semana, que a gente às vezes fala muito da sardinha, que é um peixe barato e que tem, né, uma quantidade interessante de ômega 3, se a gente usar isso às vezes 2, 3 vezes por semana, a gente consegue atingir, né, essa necessidade. Os óleos vegetais também, eles têm ômega 3, né? Linhaça também, não é na quantidade que eu vou ter assim, no óleo de peixe, o EPA, que é o componente anti-inflamatório do ômega 3. Mas a gente vai ter também. Então a gente pode, né, e deve, enfim, utilizar desses recursos aí alimentares e lançar mão da suplementação sempre que eu precisar, né? Complementar essa alimentação. Então, acho que isso aí que é importante. A gente pensa nessas estratégias, né? Enfim, alimentares aqui no tratamento da perda da massa muscular, seja fisiológica ou patológica. Vamos ver se tem alguma perguntinha, Elaine, aqui. Vamos lá. Eu acho que nem vou. Se alguém quiser visitar, pessoal, Marcelo está aqui também. Boa noite, trabalhamos o dia inteiro, Marcelo está aqui. Eu fico feliz de ver o povo aqui, ó, Samanta, hoje eu vi também. Margareth, a gente não dá aula. Mas quando a gente dá aula e os alunos ainda entram na live, é bom demais. Enjoaram ainda da gente, né? Ilane, e aí, assim, só para falar para o pessoal, né, que também a gente está chegando aí no finalzinho, faltando 15 minutinhos aí para a gente finalizar, o nosso curso, né, de massa muscular e hipertrofia, estão abertas as inscrições, a gente vai fazer um lançamento aí oficial, né, no dia 10 de maio, então a gente vai fazer um evento, uma webinar, né, mais específica aí, que a gente vai falar um pouquinho dos 4 pilares, né, para hipertrofia e ganho de massa muscular, então a gente já deixa o convite aí para vocês. E o curso, ele é 100% online, vocês podem fazer, né, enfim, assistir às aulas quando e de onde quiserem. A gente tem vários bônus, né, que a gente vai falar isso também aí no dia do lançamento, vários bônus bacanas aí. E a gente está feliz, né, porque então, a gente teve um retorno muito positivo dos alunos do curso, né? Então, bem bacana. Então, lá no site do Instituto, www.institutoafit.com.br, vocês vão lá, tem cursos, né? E aí vocês vão ver que ele é o primeiro íconezinho lá, o curso de massa muscular e hipertrofia, que é um curso muito completo, né? A gente fala ali das estratégias da musculação, né? Mas ele é para todos. Isso, justamente, era isso que eu ia colocar, né? Porque quando a gente tem o tema, a musculação e o crossfit, eles são quase como estudos de caso, né? Pelos direcionamentos que a gente faz, alguns exemplos, mas o entendimento do processo de hipertrofia, as recomendações, a gente consegue aplicar em diferentes situações clínicas, né? Inclusive dentro dessa proposta do envelhecer, né? Com saúde, com o aumento da massa muscular. Não, eu falo assim, que nunca é tarde para a gente cuidar da saúde e tentar essa prevenção aí, né? E prevenir essa perda natural que a gente vai ter. E se eu pegar um indivíduo com 70 anos, que foi sedentário a vida inteira, que fumou, que tem uma alimentação ruim,
Mas se ali a gente consegue fazer uma intervenção nutricional, consegue fazer uma intervenção, né, de exercício físico, se o educador físico consegue, lógico que ele vai obter melhoria. Mas o ideal, mais uma vez, é que quanto antes eu faça essa intervenção, pensando em envelhecimento saudável, melhor vai ser. E quando a gente pensa, né, na massa muscular, como a gente falou, ela não é só uma questão estética, muito pelo contrário, né? A gente às vezes fala tanto aí de alimento, alimento que melhora a imunidade, shot disso, daquilo, daquilo outro. Mas se o paciente não tem a massa muscular adequada, infelizmente a gente não vai ter resultado, né? Pode ingerir o nutriente que for, né? Então, isso a gente vai ter que ter em qualquer área da nutrição que eu for atuar, não é só nutrição esportiva. Isso. Tem uns comentários aqui, Fê, que a Ana perguntou se não é difícil que as pessoas aceitem comer sardinha 2 a 3 vezes por semana. Às vezes sim, né? Que a gente não tem esse hábito, né? E aí, o que a gente precisa avaliar? Se existe um aumento da resposta inflamatória, a gente pode, né, usar a suplementação aí do ômega 3. O que a gente... né, esse hábito não for, né, conseguido colocar em prática. Isso, né? É isso aí que a gente colocou. Esses hábitos alimentares, se a gente não conseguir... É igual o leite. O leite é difícil a gente pegar um paciente que às vezes ingere 4 porções de leite por dia, né? Eu amo leite, eu não faço essa ingestão diária. Engraçado. Então, aí, às vezes, a gente precisa, sim, pensar, talvez, em outros alimentos ou pensar na suplementação, né? Que aí seria, enfim, recomendado nesse sentido, a mesma coisa a proteína. Se eu não consigo, através da alimentação, atingir a necessidade proteica, a gente vai lançar mão também da suplementação, se necessário. Mas eu acho que o recado principal aqui que a gente quis deixar é da gente priorizar sempre a alimentação e complementar aquilo que for necessário, né? Às vezes tem aquele indivíduo que gosta, mas ele esquece que ele gosta. Às vezes você fala com ele assim, e o leite, né? Aí ele fala, mas eu gosto de leite, eu adoro leite, né? Eu já atendi uma paciente com osteoporose gravíssima, uma fratura que ela teve lavando vasilha. E aí, quando eu fui ver se ela comia, ela tinha assim, ela não comia quase nada. Nada, tudo ela tinha medo de engordar. E ela tinha desnutrição grave. E aí, quando eu fui falar com ela, eu falei assim, você gosta de leite? Eu amo leite. Eu adoro leite, né? E aí ela tinha ali vários suplementos que o médico tinha passado, mas não tinha cálcio no suplemento. E ela gostava de ingerir leite, mas ela não estava ingerindo porque ela achava que não podia ingerir. Então, às vezes, esse sinal, assim, a gente, né, dentro da consulta, a gente consegue adequar. E, obviamente, complementar aquilo que, no caso dela, eu acabei complementando também, porque a ingestão que ela tinha era muito pequena. Ela gostava, mas ingeria 2 vezes por dia. Como tinha, né, essa fratura aí que foi bem, enfim, acabou imobilizando ela, e aí vai naquele ciclo, né? Eu falo, ele cai, imobiliza, quando levanta, cai de novo, né? Porque você perdeu massa muscular e perdeu massa óssea nessa imobilidade. Aí a gente está tendo que suplementar também, né? Fazendo as duas coisas aí. Então, bom, gente, então acho que não vi mais nenhum comentário. Não sei se você viu. eu fiquei com muito tempo só se acabar aqui. está adorando, quer uma consulta, que é ótimo. Obrigada, pessoal, que está adorando. Entre em contato com a gente, né? Lá no nosso site também tem lá, né, Elaine, a consulta. Também. A Rubiane falou que o meu áudio está dando eco. Não sei se você está ouvindo assim. Oh, tranquilo, tá bom para mim aqui. Tá. Depois a gente vou tentar ficar mais atenta, tá, Rubiane? É que às vezes o meu aqui. Hoje eu tô sem fone. O fone tá até aqui, eu esqueci de colocar. Menos, né? Acho que o fone ajuda a diminuir esses ecos. Pessoal, e também assim, a gente convida vocês a seguir, né, lá o Instagram do Instituto. A gente está preparando a live da semana que vem também, né, Elaine? A gente está querendo fazer um artigo bem legal aí para a gente discutir, que às vezes também os alunos pedem para a gente, como é que a gente faz a leitura do artigo, né? Como é que esse artigo a gente vai ver se vai poder usar ou não na prática, então a gente está pensando
em trazer um artigo científico que avaliou vários desfechos bem legais para a gente trazer para vocês, uns resultados super interessantes em relação também à massa muscular. E aí, dúvidas, sugestões de live, né? Pode mandar para a gente lá no direct para a gente ir preparando, né, esse material para você, tá bom? A gente agradece. Então, tá joia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigadão mesmo. Até. Boa noite. Tá bom? Tchau. Beijos.